8h05 em Campos, de volta, e hoje no Folha no Ar, primeira edição, que tem um oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com saúde e segurança do trabalho, engenharia do trabalho, exames toxicológicos, consultas médicas e além de fisioterapia e acupuntura também. Você pode contar com Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional e dos laboratórios Plínio Bacelar. Estamos conversando com o secretário de Saúde do município de São Francisco do Itabapoana, o Sebastião Campista. E no bloco anterior, Arnaldo, eu deixava uma conexão aqui para esse início de segundo bloco, se você me permite, sobre essas medidas restritivas que são sempre, né, muito polêmicas, sempre muito discutidas, no mínimo desgastantes, no mínimo. Como é que andam hoje essas medidas em São Francisco? Como é que o senhor tem se baseado nos dados, de que dados são esses para tomar essas medidas e como tem sido a aceitação pela população, o cumprimento delas também? Então, eu acho que esse é o fator mais importante de sucesso em relação ao nosso trabalho lá. E não é uma análise subjetiva minha. Se você pegar os números da taxa de recuperação e da taxa de óbito dos municípios da região, você vai ver que São Francisco está com números bastante satisfatórios, se é que dá para usar essa palavra. Mas todas essas medidas, o fator principal foram medidas construídas através de diálogo. Eu não me lembro de nenhum decreto que foi editado sem que houvesse antes uma conversa com o Poder Legislativo, com segmentos religiosos, com segmentos da atividade comercial, e um diálogo muito aberto e franco entre a Secretaria de Saúde, a Prefeita e as demais secretarias. Arnaldo, eu costumo dizer que a Francimária e o Frederico, que você conhece bem também, a nossa relação deixou de ser uma relação institucional, passou a ser uma relação assim, quase que familiar. E a gente tem muita abertura, muito diálogo, muita transparência para a gente tentar equacionar aquilo que é necessidade na área da saúde e aquilo que politicamente, e aí eu não estou falando de política partidária, estou falando de política social mesmo, é importante para o município de São Francisco. E todas essas medidas foram construídas no diálogo. Por exemplo, São Francisco não tem shopping center. São Francisco tem uma atividade comercial que está ali no centro e outras ao redor do município. E todas as vezes que a gente ia tomar uma decisão, nós chamávamos e tentávamos conversar para ver como que nós poderíamos mitigar aquilo ali. Vinha um decreto, vinha uma decisão, a gente olhava, Campos está assim, São João da Barra está assim, a gente tem que dialogar entre os municípios, mas a gente tem que olhar a realidade de São Francisco. Um dado muito concreto em relação a isso foram as barreiras sanitárias. Nós recebemos muitos elogios em relação ao funcionamento da barreira sanitária, mas poucos sabem que a barreira sanitária de São Francisco tinha uma razão de ser muito específica: o fechamento do shopping center em Campos. Por quê? Porque à medida em que os shoppings estavam fechados em Campos, a população ela ficava sem alternativa de lazer. E ninguém aguenta ficar tanto tempo em casa, né, o Arnaldo e Cláudio? Então, era um compromisso que a gente tinha lá, que enquanto os shoppings, sobretudo o Boulevard, estivesse fechado, nós manteríamos as barreiras para que a gente pudesse controlar um pouco esse acesso, porque a gente entendia que essa população sem alternativa de lazer iria migrar para as praias de São Francisco. E a gente entendeu também, aí, mais uma vez eu volto para a demografia, conversando com a Promotoria de Justiça, e aqui eu quero deixar um agradecimento público ao doutor Marcelo Lessa, à doutora Maristela Murad, que nos ajudaram muito nesse processo de entendimento das características de São Francisco, que São Francisco, com uma área territorial dessa, não adianta eu jogar para a galera, ou a prefeita jogar para a galera no jargão, dizer que vai fazer uma fiscalização ostensiva, porque não vai fazer. Ao momento que a equipe da postura está lá em Barra de Itabapoana, que é um extremo do município, fecha um estabelecimento, vem a Gargaú para fiscalizar outro, esse já está aberto, entendeu? Então, assim,
A gente tive um professor que falava assim que a diferença de eficácia e eficiência, né? Eficiência e eficácia. Eficiência é fazer bem feito, eficácia é fazer bem feito e produzir resultados. Nós queríamos produzir resultados e nós entendemos que os resultados só poderiam ser produzidos a partir de um entendimento comum. E eu lembro do diálogo da prefeita com o comércio, assim, olha, eu ajudo vocês, mas vocês me ajudam. Eu vou tentar fazer com que vocês continuem funcionando com todas as restrições, medidas de segurança, mas eu preciso que vocês me ajudem. Eu preciso que vocês exijam a utilização de máscara, eu preciso que vocês afastem seus funcionários com sintomas, eu preciso que vocês encaminhem seus funcionários para o atendimento médico aos primeiros sintomas. Então, foi tudo fruto de um diálogo, onde nós ficamos, durante essa pandemia toda, 15 dias com o comércio totalmente fechado e abrindo proporcionalmente à medida que a situação melhorava. A realidade atual hoje, restaurantes, eles estão abertos, eles são permitidos o funcionamento deles até às 10 horas, a partir desse horário só delivery ou pegar ali. Bares estão proibidos, só retirada ou delivery, porque um motivo muito específico, toda aquela aglomeração que o Arnaldo citou aí é fruto de quê? De bebida alcoólica, e a pessoa alcoolizada ela é uma pessoa de difícil convencimento, e as praias ainda estão fechadas, as atividades religiosas restritas a 30% da capacidade, as atividades da administração pública elas estão retomando, lógico, excetuando as gestantes, né, que por lei federal foram afastadas das atividades presenciais por conta da questão da vacina, embora isso não seja um problema lá em São Francisco. Graças a Deus estamos conseguindo vacinar com as 2 doses todas as nossas gestantes puérperas com a Coronavac, mas basicamente essas medidas são essas medidas que estão vigorando lá em São Francisco nesse momento. Agora, nessa questão da fiscalização, vocês contam com o apoio da Polícia Militar, por exemplo, de forças de segurança, contam com o apoio da própria estrutura da Prefeitura, tem equipes de fiscalização, como que funciona? Então, é um grupo, que aí, deixar meus cumprimentos aqui também, a equipe da Guarda, é um grupo formado pela equipe da Guarda Municipal, a equipe de serviço de postura, o apoio da Polícia Militar e alguns agentes de saúde. É um grupo que percorre diversas regiões do município fazendo essa fiscalização. Um desses movimentos contou até com o apoio do Ministério Público. O próprio doutor Marcelo Lessa participou desse trabalho de fiscalização. Agora fazer uma ressalva que a Polícia Militar, a gente fica muito constrangido de demandar a Polícia Militar, porque a Polícia Militar, com o contingente baixo que ela tem nos ajudado de uma forma absurda. Vocês sabem que todo o transporte do imunizante ele é feito com escolta do PM, né, da Polícia Militar. Então a Polícia Militar hoje está nos ajudando no trabalho de fiscalização, está nos ajudando no trabalho de vacinação. A gente, nesses polos de vacinação, todo santo dia, uma guarnição da Polícia Militar, ela acompanha a retirada dos imunizantes no centro de imunização e acompanha o carro até a unidade de saúde, PAR, HHU, até onde for. Então, eu quero deixar registrado aqui, em nome da prefeita, o meu agradecimento ao pessoal da Polícia Militar, porque tem nos ajudado de maneira importantíssima nesse período. Agora, Sebastião, aí, qual a sua análise particular com relação à aceitação da população a essas medidas de restrição e o cumprimento delas? Então, a minha análise particular, e aqui eu não estou fazendo nenhuma politização, o cenário da pandemia, Arnaldo, ele se complicou quando houve uma politização entre o presidente da República e o governador de São Paulo, Dória. E aqui eu não estou emitindo juízo de valor para nenhum dos dois, porque como secretário não é meu papel fazer esse tipo de coisa. Daquele momento para trás, só quem estava falando sobre pandemia eram os especialistas.
eram as pessoas, os médicos, os pesquisadores que estudaram uma vida para estar falando sobre aquele assunto. E a população estava aceitando, entendeu? A partir do momento que a questão se politizou, todas as pessoas se sentiram no direito de emitir opinião sobre determinados assuntos. Isso dificultou demais. É difícil, Arnaldo, a gente identificar, e eu presenciei isso, a gente chegar uma paciente, a paciente adentar ao Hospital Manuel Carola com 10 dias de sintoma, torrando de febre, com comprometimento absurdo, porque estava em casa, porque não acreditava, e aquela história de gripezinha, aquele negacionismo, e eu não estou falando aqui criticando A, B, C, eu estou falando de fatos. Então, assim, o que mais atrapalhou, na minha opinião, e assim, uma opinião de quem viveu isso desde o início, desde a primeira reunião lá com o governador do estado sobre essa pandemia, o dificultador foi pessoas que não são técnicas, emitindo juízo de valor em questões técnicas. Aí você vai falar, Sebastião, você é um advogado, você está falando. Tudo que eu estou falando aqui está baseado em legislação, está baseado na assessoria técnica que eu tenho lá, nas notas técnicas do Ministério da Saúde, em que pese muitas críticas foram feitas à gestão da Presidência da República em relação à pandemia, sob o ponto de vista de literatura e de documentos técnicos, foi muito farta. Todo mundo que teve boa vontade de ler, de entender o que estava sendo dito nas normas, tanto do Ministério da Saúde como da Secretaria Estadual de Saúde, ele pôde entender o contexto, pôde se organizar de forma minimamente satisfatória. Mas a politização, a divisão, o maniqueísmo, quem está certo ou errado, independente da razão, sem sombra de dúvida, levou a vida de muitas pessoas nesse contexto de pandemia. Toda essa politização aí que você citou, né, envolvendo, pode ser inicialmente o Bolsonaro e Dória, mas depois se espalhou pelo país inteiro, sobretudo nesse conflito com os governadores. Não sei nem que termo usar, mas assim, essa medida do governo começar a mostrar quanto que manda para os estados, para dizer que estava dando dinheiro enquanto é um repasse normal, e aí causou mais um tipo de conflito, enfim. Depois, quando estoura aquele problema todo em Manaus, ali sim, um gravíssimo problema, que levou várias vidas, falta de oxigênio, todo esse contexto levou a uma CPI que está em andamento no Senado, né, e que, como eu falava no primeiro bloco, ouviu o ministro da Saúde, o Pazuello, ontem e anteontem, em duas partes, porque ele se sentiu mal no primeiro depoimento. Você tem acompanhado a CPI e, se sim, qual a sua impressão com relação a essa investigação, que, no fundo, é política também? Então, a minha impressão é a impressão da fala do ministro Tach, quando ele saiu. Eu vejo que é um tipo de situação que não ajuda. Se eu falei que um dos maiores problemas da pandemia foi a politização, eu não posso ser incoerente ao falar que politizar, nesse momento, é algo que não ajuda. Eu acompanhei alguns depoimentos e percebi ali um nítido viés de achar culpados. Eu acho que a hora não é a hora de achar culpados. A hora é a hora de empreender esforços para poder resolver. Tem pessoas morrendo, tem pessoas precisando de oxigênio. Você falou de oxigênio, o meu consumo de oxigênio no hospital, ele quase que quadriplicou, entendeu? E eu acho que se perde tempo em uma situação dessa, e aqui eu não estou fazendo defesa nenhuma ao atual governo, muito pelo contrário. Eu acho que se perde tempo, se gasta energia em situações em que você só coloca fervura na panela, enquanto você precisa estar focado, isso na minha opinião, na continuidade da assistência, na viabilização de vacinas, na aceleração de vacinas e principalmente, e aí talvez o nosso maior complicador, olhar um pouquinho pela estafa, o psicológico desses profissionais que estão há mais de um ano atuando na linha de frente disso aí. Então, assim, de forma bastante objetiva, acho que a CPI ela é uma coisa necessária, só que acho que não é o momento de gastar essa energia, desprender esse tipo de energia, que só vai polarizar mais
em um momento em que a gente está vivendo, os números que eu te passei mostram que a gente está vivendo o pico da pandemia. Então, às vezes sou muito prolixo, mas eu dei um exemplo numa das reuniões, é como se eu tenho uma filhinha, uma filhinha de 2 anos, é como se ela caísse da cama e ficássemos eu e minha esposa discutindo de quem foi a culpa por ela cair e não socorrer. Aí quando chega até o hospital, o médico fala, olha, se você chegasse aqui há 20 minutos antes, nós poderíamos ter salvado ela. Então, assim, acho que as responsabilidades devem ser apuradas, elas precisam ser apuradas, foram vidas perdidas, mas penso que nossas energias, nesse momento, devem estar concentradas, convergidas para o enfrentamento dessa doença e que tem ainda um componente maior ainda, que é essa questão da volta às aulas, que é uma coisa que traz apreensão a todos nós. São Francisco planeja retomada de aulas presenciais? Então, veja bem, a posição de São Francisco é a seguinte, eu conversei com o secretário de Educação e na terça-feira tem uma reunião marcada com ele. Desculpa eu estar sendo prolixo, Arnaldo, mas acabo tendo que contextualizar. A questão de São Francisco tem 3 fatores. Primeiro fator, as crianças estão dentro das suas casas há muito tempo e esses pais trabalham e assim, já estão num nível de saturação, assim, de cansaço. Essas crianças também já estão com o psicológico comprometido, têm 2 filhos, é nítido você vê o comportamento emocional deles está diferente. Segundo ponto, na rede pública, a questão das voltas às aulas não é uma questão só de didática, de ensino, é uma questão social. Muitas crianças vão para a escola porque ali encontram o seu alimento. Então tem essa questão social. E tem a questão sanitária também, que os pesquisadores, os estudos, e eu sou uma prova viva disso, eu peguei Covid do meu filho, totalmente assintomático. Então, essa criança, elas vão para a escola, elas eventualmente vão ser infectadas e elas não dormem na rua, elas voltam para as suas casas. E nas suas casas elas vão encontrar pessoas que não estão protegidas, entendeu? E há um risco muito grande da gente ter uma 4ª, uma 5ª onda. Então, a gente vai conversar na terça-feira, é bom que se diga que não há disponibilização de vacina para profissional da área da educação. Eu estou com o último ofício do Estado e a gente lá em São Francisco, a gente está fazendo tudo muito afinado, a gente não produz vacina, a gente tem que contar com que nos dão. Então não há essa liberação de cota, não houve essa liberação de cota de vacina para o profissional da educação. São Francisco está vapuando. À medida em que houver essa disponibilização, a gente vai começar a trabalhar provavelmente no sistema híbrido, mas com todas aquelas dificuldades. Aí eu chamo a atenção para vocês de novo das características do município. Como é que a gente retoma uma atividade escolar no centro e deixa lá Gargaú com as crianças assistidas, Barra do Itabapuana. Então, essa demografia espalhada de São Francisco, ela dificulta muito. Então, eu vou sentar com o secretário de Educação, ouvir a prefeito, ouvir a Câmara de Vereadores, né? Ouvir as pessoas, os profissionais da área de educação, para que a gente possa tomar uma decisão que seja a mais acertada possível. Mas, objetivamente, a gente não tem previsão ainda de retorno às aulas. Sobre essa questão da educação, Arnaldo, me permite que fazer uma colocação, de repente pode ser que sim ou não, não sei, depende aí da... Você chegou a pensar, Sebastião, da mesma forma que pensou com relação aos shoppings, porque Campos ontem começou a vacinar os professores e pretende, segundo o próprio o secretário de Educação falava aqui ontem conosco, né, Arnaldo, voltar lá pela final da primeira quinzena de meados de junho, né? Agora, depois, meados de junho. Ou julho, Arnaldo. Agora me fale aqui a informação. Julho. Oi? Não, junho. Junho. Perfeito. Junho. Perfeito. Voltar com o sistema híbrido em junho. Você disse que São Francisco tomava também as suas decisões baseadas sobre o funcionamento do shopping em Campos, o que faz sentido, é lógico. Você pretende aguardar esse resultado desse retorno em Campos para também voltar em São Francisco? Seria
uma fonte de base para você, Sebastião? Então, a fonte ela sempre porque o campus tem profissionais extremamente habilitados. Ninguém discute a competência do Dr. Chávio, do próprio Frederico Paes, do atual secretário de Saúde, de todos os profissionais que atuam na rede pública de campus. Então, a campus tem que ser o nosso foco de observação permanente. O que está acontecendo em campus, a gente tem que estar olhando para, de certa forma, com toda humildade, estar aprendendo. Porém, a gente tem que olhar algumas características de São Francisco. E, nesse caso, o determinante para a discussão do retorno às aulas vai ser a disponibilização das vacinas. Hoje eu não tenho essas vacinas. Eu, graças a Deus, falei em primeira pessoa, mas nós, graças a Deus, conseguimos garantir a segunda dose de toda a população que tomou a Coronavac, toda. A gente, com a reserva técnica que a gente fez, a prefeita está conseguindo garantir a primeira e a segunda dose de Coronavac às gestantes, às puérperas, entendeu? E como que está funcionando em São Francisco, Cláudio e Arnaldo? A cada dose que você toma, hoje a gente está vacinando, nessa semana a gente está vacinando a população com comorbidade de 55 anos para cima. A cada dose aplicada, grosso modo, uma é separada para a segunda dose, entendeu? Então, toda pessoa que recebe sua primeira dose em São Francisco, ela sai daqui sabendo que ela tem a garantia de que ela vai receber a segunda dose. A segunda dose dela vai estar ali separada para ela. Então, como eu não tenho essa dose, essas vacinas, eu não sei se dá para ver, mas toda vez que o Ministério da Saúde manda a vacina, ele manda um ofício desse aqui. E nesse ofício, ele detalha aquelas vacinas, aquelas doses estão direcionadas para quais grupos, entendeu? E nessa última remessa, salvo engano, a penúltima, a última eu não conversei com o Cristiano, o coordenador de imunização. As nossas reuniões de avaliação acontecem às sextas-feiras, para saber se veio alguma dose para profissionais de educação. Mas a última informação que eu tenho é que não tem. Então, se eu não tenho essas doses, eu não posso tirar essas doses de outro grupo para aplicar nessa população, porque vai acabar faltando no grupo que foi distribuído. Então, objetivamente, o fator determinante para a gente vai ser a disponibilização da vacina para esses profissionais que atuam na área pública de saúde. Lembrando até, Arnaldo, que nós perdemos para a Covid o nosso secretário de Educação, o Renato Cunha, uma pessoa extremamente querida lá em São Francisco, e que dá a medida da agressividade e do cuidado que a gente tem que ter com esse vírus. Jovem. 34 anos, né? Renato, eu tive muito contato com o Renato na eleição, né? Ele estava muito à frente das ações da campanha da prefeita Francimara, para marcar entrevista, tudo era com o Renato. Foi realmente mais uma perda lamentável de tantas outras que a gente vem acompanhando aí para a Covid. Mas, Sebastião, eu queria falar um pouco sobre vacinação agora. Você já rolou a bola aí a falar sobre essa questão da reserva técnica. E como eu falei com você, a gente sempre tem pessoas que ligam para a gente de São Francisco, a gente liga para algumas pessoas para saber como estão as coisas, buscar informações. E até mesmo antes de você voltar, ainda com a Thay na frente da secretaria, ela que é da sua equipe também, havia uma reclamação muito grande em São Francisco devido ao andamento da vacinação comparado aos municípios próximos, como Campos, como São João da Barra, até mesmo São Fidélis. A vacinação estava andando mais rápido nesses municípios do que em São Francisco. Hoje, pela impressão que eu tive com as pessoas que eu falei ontem, parece que isso já está um pouco mais normalizado e ainda com essa vantagem, não vou nem colocar entre aspas, mas com essa vantagem da reserva técnica. Esse andamento mais devagar lá atrás foi planejado realmente para deixar essa reserva e não passar nenhum tipo de aperto agora com a segunda dose, como alguns municípios passaram, sobretudo aqui em Campos? Não, vamos falar assim, em 3 semanas a gente passou de 1.300 doses para quase 4.000 doses. E tem uma explicação. A explicação está na necessidade do acompanhamento da viatura da Polícia Militar. Então a gente estava dependendo desse ok, dessa disponibilização,
para que a Polícia Militar fizesse a escolta, né, do imunizante do centro de imunização que fica no Manuel Carola para as demais unidades. Isso foi um fator de atraso. E também algumas questões muito específicas. Nós recebemos a doutora Maristela Murat lá e nós tivemos a oportunidade de mostrar isso para ela. Naturalmente, vocês sabem, a Coronavac, por exemplo, tem 10 doses, e a gente lá não trabalha com sistema de xepa, de nada disso. O agendamento lá da gente é inverso. Eu falei que nós temos 9 polos de estratégia de saúde da família. Esses polos, eles têm a população, as famílias daquela região, né, cadastradas. Então, através do nosso agente comunitário, a gente faz o agendamento dessas pessoas para que essas pessoas venham. Para quê? Para que quando a vacina for levada, a gente leve o quantitativo adequado à demanda agendada, para que não haja perda de vacinas. Então, se eu agendei 40, eu vou mandar 4 frascos. Se eu agendei 50 frascos, para que eu não corra o risco de perder, porque uma vez aberto, você tem o prazo de utilização, senão você vai acabar perdendo. Então, basicamente foram esses 2 fatores. Afinar a questão da escolta policial, com afinar também o trabalho de agendamento para que nós não tivéssemos os riscos de perder doses. Certo. Tem uma outra questão também que foi levantada, eu acho que foi no RJ de ontem também que eu assisti, que passava que São Francisco não é o único município aqui da região que não bateu ainda a casa de 20% dos imunizados com a primeira dose. Mas está bem próximo ali, né? Tem 19 alguma coisa, quase chegando a isso. Qual é o planejamento de vacinação para passar dessa casa dos 20% e quais são os públicos-alvos a partir de agora em relação a essa vacinação? Então, eu não vi a matéria, mas o que eu tenho percebido é que as pessoas têm feito uma grande confusão entre imunização e vacinação. Aí 20% da população, 30% da população que recebeu a primeira dose. Aí você vai ver a população que completou o esquema, você vai ver que está lá embaixo, a taxa está lá embaixo. Então, assim, São Francisco, ele não teve a precipitação de sair utilizando todas as primeiras doses sem ter a reserva técnica. O que era mais importante para a gente era garantir o esquema de imunização por completo, até porque era tudo muito nebuloso, e ainda se você não tomar fora do prazo, vai perder o efeito, vai ter que tomar segundo. Cada hora um fala uma coisa. Então, nós não tínhamos essa segurança, nós não queríamos correr o risco. Nós poderíamos, sem sombra de dúvida, o estoque que a gente tem lá está vacinando muito mais pessoas do que a gente gostaria. Se a gente trabalhasse, por exemplo, com esquema de xepa, vou mandar 100 vacinas lá, o que sobrar, quem tiver ali na fila, vacina. Nós optamos por não fazer isso, optamos pelo caminho mais difícil. Então, a gente está chegando a 10% da população, 10% de imunização das 2 doses. E aí, daquele perfil, daquela população da faixa etária acima de 60 anos, de 60 a 100 anos, né, sem qualquer tipo de comorbidade, a gente praticamente chegou a 100% dessa população, né? Agora, a gente está trabalhando, creio eu que essa semana, no mais tardar semana que vem, a gente finaliza as gestantes e as puérperas e avança bastante nessa população de 55 a 59 anos com comorbidade, que é uma população que a gente está tendo um pouquinho de dificuldade, sabe, o Arnaldo? A procura dessa população não está tão grande quanto das outras pessoas. Então, assim, para a gente, tão importante quanto aplicar a primeira dose, ou melhor, mais importante que aplicar a primeira dose, é garantir que vai haver o esquema de imunização por completo. E é o cuidado que a gente tem que olhar. Eu já percebi em várias matérias falando assim, olha, município tal atingiu 20% de imunização. Aí você vai ver lá, tem 20% de primeira dose, entendeu? Sim. 30% de primeira dose. Vai lá ver a segunda dose.
entendeu? Aí você vai perceber que o quantitativo... Me parece que a última vez que eu vi, a média nacional estava em torno de 13% dos municípios que aplicaram a segunda dose. Aí, claro que vai haver uma crescente agora nas capitais, com a questão da Pfizer, da vacina da Pfizer. Por exemplo, o Rio. O Rio já está em uma velocidade muito maior. Essas capitais que têm condição de armazenar e distribuir com controle de temperatura da vacina da Pfizer, eles vão ter, né, um crescimento no índice de imunização. Agora, a gente já está estourando o bloco, mas só eu queria ouvir a sua opinião como secretário de saúde. Você falou do Rio, que vai receber vacinas aí, e é a nossa capital, né? Então a gente pega como referência também. O Eduardo Paes lançou um planejamento aí que vacina todo mundo até outubro. De acordo com você deve ter visto esse planejamento também, porque isso circulou muito em rede social, foi notícia em vários sites. De acordo com o que você vem acompanhando aí dessas doses chegando a conta-gotas para o país inteiro, né, aí por problemas diversos, né, dentre eles a demora em fechar alguns tipos de contrato, e aí vem a demanda do mundo inteiro pelos imunizantes, enfim, temos muitas variantes muitas variações, melhor dizendo, para a gente analisar sobre essa falta de vacina no país. Mas, mediante esse cenário que vivemos, sobre a realidade que temos hoje, você acha que é possível a cidade do Porto do Rio planejar essa vacinação até outubro para todos os maiores de 18 anos? E, se fosse, por que os municípios do interior não têm capacidade para tal? Então, eu acho que tem pessoas nos ouvindo, pessoas muito mais gabaritadas do ponto de vista de formação acadêmica para emitir esse tipo de opinião. Eu vou me intrometer. Acho que é possível por conta de um fator determinante, a vacina da Pfizer. Há uma programação de entrega de grande quantidade desse imunizante, entendeu? E o Rio, ele tem várias universidades que dispõem de câmaras frias, dispõem de locais para armazenamento. E volto a falar da questão da densidade demográfica. O Rio, a população está concentrada, ela não está espalhada, entendeu? Então, facilita não só você ter esse imunizante, porque você tem as condições para manter a temperatura e o armazenamento e a distribuição, e você tem a condição de estabelecer um planejamento de vacinação, porque, em regra, a população ela está junta, não é aquela população espalhada que você vai ter que levar uma quantidade, vou ter que levar para bom lugar, vou ter que levar 30 doses, quando poderia estar levando 200, 300. Então eu acho que o prefeito Eduardo Paes, ao fazer essa previsão, ele conta muito com a chegada desse imunizante da Pfizer. Que é uma perspectiva que, infelizmente, nós aqui do interior, a princípio, não temos, exceto Campos, que me parece que tem um freezer da UENF, alguma coisa nesse sentido que comporta. E tem uma pesquisa divulgada recentemente que, ao invés de só 5 dias, a vacina da Pfizer agora pode ficar até 30 dias na refrigeração normal. Isso é verdade. Né? Então, eu não sei se porque tudo tem que passar pelo Ministério, né? E aí esse controle também, esse protocolo de controle aí, acredito que deve ser emitido pelo Ministério ou pela Anvisa, e também depende, né, da questão técnica aí que eu não sei detalhar aqui, mas a princípio, né, você como secretário não sei se pode, mas não deve tomar uma atitude isolada, né? Então, não, é mais arriscado, né? De forma alguma. E essa questão do armazenamento, engraçado que quando eu reassumia lá a pasta e o trabalho já estava fluindo, eu falei assim, olha, só não quero atrapalhar. Engraçado que assim, não é só o armazenamento e não é só a distribuição, é o processo de aplicação. Você abriu o frasco, você tem um tempo para aquelas doses aplicar. Então, você precisa estar com um frasco ali de 10 doses, você precisa que aquelas 10 pessoas estejam ali. Você não pode estar toda hora. Veja bem, há uma quebra de temperatura. Você tira da caixa térmica, colhe a dose, aplica, volta para a caixa térmica.
entendeu? Então, assim, a gente, minimamente, os técnicos já sabem o funcionamento disso com a Coronavac, com a AstraZeneca. Agora, com a Pfizer, ainda é uma coisa que não está muito clara para todos nós, até porque foi uma vacina que foi desenvolvida e muito difundida na Europa, né, no Reino Unido, na União Europeia, em que a gente sabe que os países, na sua maioria, têm temperaturas muito baixas, né? Bom, são 8 horas e 40 minutos, Arnaldo. Nós vamos ao rápido intervalo. Tem uma pergunta aqui da ouvinte Marcele Schwartz Ferreira. Se puder, né, Arnaldo, deixar para o último bloco. Bom dia, queria saber por que a unidade de atendimento de Santa Clara não tem atendimento de médico e não tem nenhum tipo de vacina. A unidade está aberta, mas não tem atendimento. E a outra ouvinte também, o secretária, a Joelma Leandro, fala aqui que o filho dela também tem problemas de comorbidade e precisa tomar a vacina. Ele tem 26 anos. Acho que você falou aí que comorbidade hoje com 55 anos, né? Então daqui a pouco você responde para a gente aí, por favor, para os ouvintes. São 8 horas e 41 minutos. A gente faz uma pausa rápida aqui no Folha no Ar, primeira edição. Você continue aí conosco. O oferecimento é dos laboratórios Plínio Bacelar e de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Devido a